Nós seguimos juntos e ao vivo aqui no Novo Dia da CNN Brasil e vamos falar sobre o novo programa social anunciado pelo governo Bolsonaro, o Auxílio Brasil. O ministro da Cidadania, João Roma, confirmou que o benefício começa a ser pago no mês que vem, novembro, e pelo menos até o fim do ano que vem, 2022, o valor mínimo será de R$ 400 por mês para cerca de 17 milhões de famílias. Apesar de o governo já ter divulgado os valores, o Planalto ainda não divulgou sobre as fontes de recursos necessárias para bancar as parcelas do auxílio. O governo está estudando fontes para custear o Auxílio Brasil, que vai substituir o Bolsa Família, mas tem encontrado inúmeros obstáculos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, já pensa em pedir uma licença para gastar fora do teto e conseguir assim bancar o benefício até o fim de 22. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora ao vivo com o ex-ministro da Fazenda, economista Maílson da Nóbrega. Ministro, bom dia, obrigado pela atenção aqui com a CNN. Bom dia, Colombo, obrigado pelo convite. Agora há pouquinho, nós mostramos um trecho de uma fala do ministro da Fazenda, ministro da Economia, Paulo Guedes, dizendo que a explicação técnica, a frase dele é a seguinte: a explicação técnica é para pagar os R$300, ele não fala nem 400, para pagar os R$300 é PEC de precatórios mais reforma do imposto de renda. Ou seja, para pagar R$300, 100 a menos do que o governo vai pagar, ele diz que precisa de duas fontes de recursos que ainda não existem: a PEC dos precatórios e a reforma do imposto de renda. E a reforma provavelmente não acontecerá neste ano, o Senado tem muitas resistências. Como viabilizar o pagamento deste dinheiro sem nos tornar um país, do ponto de vista fiscal, mais irresponsável ou que respeite menos as regras fiscais, ministro? Olha, Colombo, em primeiro lugar, eu queria assinalar a contradição do ministro da Economia, né? Ele está propondo simplesmente furar o teto. E antes disso, quando outros colegas dele tentaram o mesmo, ele os acusou de furar-teto, como ocorreu com o ministro Rogério Marinho, né? Agora, tem como arranjar dinheiro para isso, sim. Por exemplo, negociar com o Congresso a eliminação das emendas do relator, que permitiria ampliar o pagamento para o Bolsa Família. A emenda do relator é uma excrescência institucional, isso não existe em canto nenhum do mundo, concede-se a um parlamentar o poder de distribuir recursos do orçamento para seus amigos e correligionários. Isso é feito sem transparência, sem a prudência que decorre do uso de projetos, análises, etc., como é o caso nas demais emendas, né? Então, eu acho que poderia cortar as emendas do relator. O que o ministro está propondo é furar a lógica do teto. E isso aí é muito grave, porque o teto de gastos não nasceu por acaso, Colombo. Ele foi uma constatação de que o país caminhava para um desastre. Isto é, o crescimento sistemático da despesa pública, 6% em média acima da inflação. Isso implicava aumento também sistemático do endividamento público. Em algum momento, iria bater na parede. A dívida pública ficaria insustentável, o Banco Central perderia a capacidade de assegurar a estabilidade da moeda, porque ele perceberia que aumento da taxa de juros, que é o seu instrumento básico, agravaria a situação fiscal. Isso significa, em países que passaram por essa situação, inclusive o Brasil no passado, um descontrole da inflação. E, no extremo, até voltar a um ambiente de hiperinflação. É pouco provável, mas seria uma situação muito grave, que afetaria especialmente essa camada da população que o ministro agora virou um ministro social, né? Ele quer amparar, eu acho que ele tem razão, essas pessoas pobres merecem o amparo do governo, isso é uma exigência de um Estado moderno, mas isso tem que ser feito sem renúncia à responsabilidade fiscal, né? Por outro lado, o teto de gasto como concebido, ele levou em conta que existem certas despesas que, por suas características e imprevisibilidade, não podem ficar sujeitas ao teto, senão você engessa o país, o Estado. É o caso, por exemplo, das transferências constitucionais a estados e municípios, que dependem da arrecadação do imposto de renda e do IPI.
Portanto, se a arrecadação sobe, as transferências para ele também. Então, não poderia ficar sujeito a um congelamento. Caso de gastos da Justiça Eleitoral, que são fundamentais para o processo democrático, caso de capitalização de empresas estatais dependentes, que em determinado momento tem que acontecer, né? O que o ministro está propondo não é uma exceção desse tipo, ele está propondo um aumento de gastos que são previsíveis. E, por outro lado, quem garantiria ao ministro que ficaria nos 30 bilhões? Né? Além de furar a lógica, você seria um rombo muito maior. Por que não também para a ciência e tecnologia, que teve um corte drástico recentemente? Por que não no investimento que amplia a capacidade do país de crescer? Não é? Então, eu acho que é incoerente essa proposta do ministro. E é populista. Não tem dúvida que é populista, embora ele negue, ele diz que é um governo popular, não é populista. É populista porque ela está associada à ideia, ninguém tem dúvida disso, de aumentar a popularidade do presidente da República, particularmente no próximo ano, quando se darão as eleições. E não por acaso, o complemento desse programa de R$ 100 a mais vai vigorar até dezembro do próximo ano, ou seja, durante todo o período, ou quase todo o período, de campanha e de realização das eleições. Ministro, nossa analista de economia, Priscila Asbeck, quer fazer uma pergunta ao senhor também. Priscila. Bom dia, ministro. Obrigada pela entrevista. Ministro, o ministro Paulo Guedes, da Economia, ontem disse que vê duas alternativas para conseguir viabilizar esse aumento do Auxílio Brasil. Uma é o que ele chamou de waiver, que seria nada mais que um puxadinho no teto de 30 bilhões de reais. E a segunda alternativa, ele falou sobre a sincronização dos índices que corrigem o teto de gastos e também as despesas do governo. Só que ele não explicou essa sincronização. Integrantes do governo dizem que essa sincronização poderia gerar um espaço dentro do teto de 45 bilhões de reais. Eu queria saber, primeiro, se o senhor entendeu essa conta, sabe como que vai chegar nesse 45 bilhões, ou como outros economistas, o senhor também acha que não tem uma explicação lógica. E a segunda questão que eu queria saber é se essa configuração, tanto esse puxadinho quanto esses 45 bilhões não explicados, eles configuram o fim do teto de gastos ou é só um furo no teto de gastos? A gente ainda pode ter algum tipo de âncora fiscal daqui para frente? Olha, a percepção seria de fim do teto de gasto, porque ele feriria a lógica. A lógica do teto de gasto é ter um teto. Se você não tem mais o teto e vai além das exceções plausíveis, o teto perde o seu sentido. Portanto, eu acho que a repercussão será muito negativa nos mercados, né? Quanto à sincronização, eu acho que o ministro quer dizer usar o mesmo índice tanto para ajustar o teto, que é o IPCA, nos 12 meses terminados em junho, quanto o índice utilizado para ajustar os gastos previdenciários e alguns gastos sociais, que é o INPC de dezembro. Até recentemente se imaginava que o INPC de dezembro seria inferior aos 8,35% do IPCA de junho. E, portanto, o teto seria ajustado por um índice superior, maior do que o ajuste dos gastos. Isso daria uma margem. Quando ele quer falar em sincronização, a minha interpretação é usar um só índice. Mas se usar um só índice, não gera alívio nenhum, não é? O mesmo índice que ajusta o teto ajustará os benefícios. Portanto, fica 0-0. Ministro, as perspectivas para a inflação já não eram boas, né? O câmbio muito pressionado. Até onde o senhor acha que a gente pode chegar se o governo insistir na intenção de furar o teto de gastos para bancar o Auxílio Brasil? Nessa semana aqui a gente já teve um pequeno aperitivo, né? O dólar mais pressionado ainda, a Bolsa de Valores caiu. O senhor imagina se o mercado, se investidores perceberem que o teto deixará de existir, pelo menos na forma como nós o conhecemos hoje, quais serão os impactos para a nossa economia? Eu diria que o impacto já aconteceu e tende a piorar, né? Como você mencionou, foi o comportamento dos mercados na última terça-feira, né? Ou seja, dólar subindo, bolsa caindo muito, né? Mais de 3%. Isso tenderia a se repetir com agravantes. No segundo momento, isso dispararia uma crise de confiança
na economia brasileira que podia provocar fugas de capitais. Isso significaria pressão adicional na taxa de câmbio, e como a taxa de câmbio reajusta uma parte considerável da cesta do índice de preços, né? Por exemplo, alimentos que são commodities, petróleo, gasolina, diesel, gás de cozinha, tudo isso poderia gerar uma disparada na inflação, né? Muito mais grave do que tem sido até agora. Felizmente, nós agora temos um Banco Central autônomo que pode tomar as medidas necessárias para conter um surto inflacionário sem o receio de demissão pelo presidente da República. Eu acho que o Banco Central, nesse momento, vai agir. Portanto, nós corremos o risco de ter uma inflação mais alta, mas não o risco de uma volta à inflação absolutamente sem controle, ou mesmo a hiperinflação do final dos anos 80, começo dos anos 90. Ministro, a Basília Rodrigues, nossa analista de política, vai fazer uma pergunta ao senhor também. Basília. Oi, ministro, tudo bem? Muito bom dia. Eu queria compreender bom dia, Basília. Uma percepção do senhor. Sempre que tem discussão, uma medida que vai mexer no dinheiro assim, a classe política faz o apelo social, tenta justificar, furar o teto, gastar além do que a gente pode, né, nos cofres, dizendo que é bom para a sociedade, é bom para a população. E aí a economia, mais uma vez, é colocada num campo antagonista ao lado social, como se fossem dois lados que sempre rivalizassem. E quando a gente fala de um país desenvolvido, é um país que investe, né? É um país que separa um percentual de suas riquezas para essa população mais pobre, mais carente, para que a gente tenha a possibilidade até de uma ascensão social dessa população. Enfim, a economia sempre vai brigar com esse lado social ou há um erro de comunicação aí, uma falta de compreensão do que é a gestão da economia? Olha, Brasília, a rigor nunca deveria brigar uma coisa com a outra, né? Porque esses gastos que você menciona, que se dirigem essencialmente aos segmentos menos favorecidos da sociedade, como eu mencionei, são a responsabilidade do Estado moderno. Isso tem que ser feito com responsabilidade fiscal. Você não pode ter um lado que não tem limite, que é o orçamento. Então, você faz isso cortando gastos ou examinando a capacidade de endividamento do país. É o que está acontecendo agora, por exemplo, nos Estados Unidos, com uma série de gastos para animar a economia, para atender os segmentos menos favorecidos. Isso está sendo feito com responsabilidade, porque o governo americano tem margem para se endividar. O Brasil não é nada disso. O Brasil, nós estamos com o endividamento público no limiar da insustentabilidade, o orçamento sem margem para alocar recursos sem cortar outros gastos. Portanto, uma forma de associar esses dois objetivos, que é necessário e é justificável, é cortar gastos. E, nesse caso, o candidato mais natural neste momento, vale repetir, são as emendas do relator. Bilhões de reais colocados nas mãos de um parlamentar para distribuir com seus amigos parlamentares com objetivos políticos. Essa reforma, como falei, é uma excrescência, é um assinte, não é, à responsabilidade fiscal. Portanto, por que não negociar com os deputados em vez de passar pelo caminho fácil de furar o teto, não é? Ministro, desde o início do mandato do presidente Jair Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes defendia mais enfaticamente no passado recente do que agora, mais um desengessamento do nosso orçamento, que é praticamente em 95%, talvez um pouco mais, já comprometido. Sobra muito pouco para investimento, por exemplo. O senhor acha que essa é uma tese que deveria voltar à pauta, tentar desengessar um pouco o orçamento público para que essas manobras sejam feitas com um pouco mais de facilidade, atendendo uma determinada área no momento em que ela precisa mais, em detrimento de outra, sem que isso se transforme numa regra permanente? Olha, nesse ponto o ministro tem inteira razão e eu estou muito alinhado com essa análise dele, né? Eu diria que não tem saída para o futuro do país, para o futuro da economia brasileira, sem atacar essa questão. O Brasil, como você mencionou, tem 95% dos gastos absolutamente inflexíveis. Ninguém no mundo tem isso, Colombo. Fiz uma pesquisa outro dia, o país que tem maior rigidez está por volta de 50%, 60%.
Então, nós estamos numa situação em que o orçamento brasileiro perdeu a sua função básica, que é a de distribuir, com apoio do Congresso, os recursos da sociedade nos seus melhores usos, tanto sociais quanto econômicos, né? O Brasil é um país engessado e piorando, né? Porque os gastos obrigatórios continuam subindo, pessoal e previdência, sobretudo, mesmo tendo feito a reforma. Portanto, essa é uma questão com a qual a sociedade brasileira vai ter que se encontrar mais dia menos dia, sem cortar os gastos obrigatórios, sem aumentar a capacidade de gestão do orçamento público. O Brasil e sua economia não têm futuro. Nós conversamos aqui na CNN com o economista, ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega. Ministro, bom dia. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção aqui com a CNN. Até uma próxima. Até uma próxima, Colombo. Obrigado pelo convite mais uma vez. Bom dia.